Corinthians tá na zona do rebaixamento. Que zona do rebaixamento? Tô lá ligando pro Corinthians tá na zona do rebaixamento. A gente tinha que quebrar o tabu, amor. Ai, amor, mas não tá muito engraçado eles na zona do rebaixamento, amor. Não, sério, só pensa em tabu também, amor. São Paulo jogou bem, São Paulo foi bem ontem, né, gente? Também assim, não adianta ficar pensando só no tabu. É tanta coisa de tabu, que aí a gente acaba não ganhando de novo. O Corinthians tá na zona do rebaixamento, amor. Aliás, adorei sua camisa, hein, amor? Ah, essa camisa aqui é clássica, né? Foi quando o Rogerão meteu o 100º na galinhada. É, mais um motivo pra gente dar risada aqui hoje, né? Se é que isso é possível, né? Depois desse majestoso assaltado, né? Que a gente vai falar desse assunto aqui. Mas vamos começar aí com o desempenho no clássico. São Paulo começou o jogo bem, teve um pouquinho ali de pressão do Corinthians e tal, mas logo, tomou conta da partida desde o primeiro tempo. Abriu o placar cedo com o Michel Araújo, né? E tava tudo caminhando para uma vitória aí do São Paulo no clássico. Muita gente falando que o rendimento do São Paulo no segundo tempo não foi igual, mas é claro, gente, cobrar um São Paulo jogando muito no segundo tempo, se não tivesse acontecido o que aconteceu, né, no primeiro tempo, é uma coisa. Agora, cobrar um São Paulo depois de tudo que aconteceu no primeiro tempo é muito difícil. É outro jogo, né? O time muda, vira outro time, o jogo mudou completamente depois do que a arbitragem fez. Na minha opinião, o São Paulo tomou conta da partida desde o primeiro tempo. Os jogadores foram muito bens. Destaque para a dupla de zaga, mais uma vez, Arboleda e Beraldo, mandando muito. Mas foi um jogo completamente influenciado pela arbitragem, que a gente vai falar daqui a pouco. E o que você achou, amor? Você achou que foi isso também? Em primeiro lugar, antes de acrescentar sobre o desempenho dos jogadores no clássico, eu gostaria de, como torcedor, agradecer aos jogadores, porque realmente, na minha opinião, foi um desempenho maravilhoso. Foi uma partida em que o São Paulo dominou completamente as ações dentro da partida e, consequentemente, dominou o adversário. Coisa que nós, São Paulinos, nunca tínhamos visto acontecer dentro de Itaquera. E foi maravilhoso, encheu nós, torcedores, de orgulho de usar essa camisa aqui, entendeu? Porque a gente soube ir lá e soube enfrentar o rival olho no olho, de peito aberto. Só que eles não quiseram vir, né? Eles não quiseram subir pro ringue, não quiseram ir pra luta, preferiram jogar como time pequeno, ficar escondidinho lá atrás, tomaram o primeiro gol. Já mostra, o quanto que o São Paulo entrou ligado na partida, o quanto que estava desempenhando bem as suas jogadas e estando seguro defensivamente. Fez o segundo gol, muito mal anulado pela arbitragem, a gente ainda vai entrar nesse assunto aqui um pouco mais a fundo. Mas o equilíbrio e a coletividade do São Paulo se mostra cada vez mais forte no conjunto. Então todo mundo conseguindo fazer aquele jogo no volume 6, como são as características dos times do Dorival, torna o São Paulo muito mais forte. E o segundo assunto do DR do casal é o desempenho do Wellington Rato dentro do clássico. Todo mundo já tinha percebido e já estava pedindo o Wellington Rato para entrar nesse clássico. E ele é um jogador mais agudo, mais vertical do que o Alisson. Foi muito importante ver a entrada dele no clássico para saber como ele ia reagir mentalmente. Nos últimos jogos, tanto o Alisson quanto o Wellington Rato, quanto o Michel Araújo, não vinham tendo uma produção muito grande, ou um desempenho muito bom dentro do que eles mesmos podem produzir. Mas é sempre importante analisar num clássico, que é na hora que a corda estica, na hora da pressão, na hora que o jogador tem que crescer, se o jogador realmente consegue crescer ou se ele se esconde dentro da partida. E no caso, o Wellington Rato, cara, ele cresceu demais, tomou conta lá da ponta direita e não é à toa que ele armou todinha a jogada pro primeiro gol do Michel Araújo. Eu também achei que ele foi muito bem na partida, o Wellington Rato, e foi bacana porque a gente fez uma postagem, né, do time que o Dorival deveria escalar pro clássico contra o Corinthians, né? E tava o Alisson, porque a gente achou que ele fosse entrar com o Alisson. E muitos torcedores pedindo o Wellington Rato, falando, não, tá tudo certo, mas o Wellington Rato no lugar do Alisson. E o que aconteceu? Ele acabou colocando o Wellington Rato. Mas ele falou na coletiva, né, pós-jogo, que o Alisson acabou não sendo escalado porque ele estava com febre, então ele não tinha condições de jogo. É bom a gente ver essas opções que o Dorival tem, né, para a partida. É legal isso, né? Sim, com certeza, é super importante. E o próprio Dorival falou também na coletiva que a variação de jogadores dentro do time, ela vai ocorrer por muitas situações. Isso. Ou pelo adversário, né? Então, pelas características do adversário, ele pode escolher os jogadores que podem fazer melhor para o São Paulo dentro da partida,
ou pelo próprio desgaste muscular que cada jogador pode ter, ou desgaste físico, né? Do cara fazer muitas partidas subsequentes e uma ou outra não vai poder ter o cara. Nosso terceiro assunto do DR, Michel Araújo, né? Autor do gol contra o Corinthians, né? Um bonito gol ali, uma boa jogada do São Paulo aí para abrir o placar no Clássico. Não estava vindo muito bem, né? Nessas últimas partidas e fez, assim, um Clássico ótimo, né? Eu vou colocar assim, eu achei que o desempenho dele foi muito bom. Ele precisava ser testado nesse momento, no momento em que a corda estica, que a pressão aumenta e que o jogador é obrigado a crescer. Foi super frio durante o jogo inteiro, não caiu na provocação do adversário e, cara, soube desenvolver super bem as jogadas. Tanto é que o primeiro gol ele faz, com extrema frieza, e o Michel Araújo foi espetacular. Vou torcer muito para que ele continue com um desempenho cada vez melhor. E eu também achei espetacular a sinceridade com a qual ele colocou as suas palavras, seus pensamentos. Eu nunca tinha visto uma entrevista dessa maneira. O jogador falar que o time adversário tá com 12 jogadores do outro lado, cara. Isso daí, as pessoas têm que prestar atenção. A mídia tem que analisar isso daí, cara. Alguma coisa tem que ser feita, não é possível. Vamos entrar então no quarto assunto da arbitragem do Clássico, sobre o senhor Bruno Arleu. O que você quer comentar sobre o árbitro, meu amor? Senhor Bruno Arleu de Araújo, né? Que é o nome do árbitro. FIFA, né? Uma vergonha. Eu vou, assim, resumir o que eu... Assim, o que não dá pra entender e engolir. Os dois lances cruciais, né? Que foi a anulação do gol do Calheri e a marcação do pênalti pro Corinthians, não irem pro VAR. O senhor nem analisou o lance, mas assim, uma vergonha o que aconteceu ontem em Itaquera. Uma vergonha. Passou dos limites, extrapolou tudo que é limite que a gente poderia ver dentro de campo. O que você achou, amor? É isso, dentro do futebol existem limites com os quais a arbitragem pode ou não influenciar um jogo, né? E realmente foi, assim, inaceitável tudo que foi visto pelo torcedor são paulino que aconteceu dentro de campo, né? São coisas que mancham o futebol brasileiro, né? Que é uma vergonha a gente ter que passar por isso, né? A gente vê tantas impunidades acontecendo aí no Brasil e as pessoas fecham os olhos e, mais uma vez, vão fechar os olhos para tudo isso que aconteceu no Clássico. Então é uma vergonha, é inaceitável e eu vou também pela linha do Dorival que ele falou na coletiva, que é lamentável, entendeu? Porque fica ridículo o corintiano não aceitar uma derrota. É ridículo, é simplesmente ridículo. Para nós, São Paulinos, a vida vai seguir, cara. A gente nunca ganhou lá, então isso daí não vai mudar agora. Então, uma hora isso vai acontecer, queira vocês aceitem ou não. Agora, velho, o que não dá pra aceitar é ficar ganhando na mão grande ou ficar segurando um tabu na mão grande. Quer segurar o tabu? Segura, mas segura também o Z4. Isso aí, amor, segura o Z4. E principalmente isso acontecer num momento tão difícil, né? Com tantos escândalos envolvendo jogadores de futebol, times de futebol, casas de apostas, isso acontecer no futebol brasileiro, um vexame, um horror que aconteceu ontem em Itaquera. Então, assim, seu Bruno pra você, ó. E o nosso quinto assunto, jogo contra o Sport, que acontece nessa quarta-feira agora em Recife, às 8 horas da noite, pela Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho aí do que a gente acha que o Dorival vai colocar em campo aí. Eu acho que ele vai com o time principal dele, né? Jogo importantíssimo, né? Tem muita gente falando, mas o Sport é o único time da Copa do Brasil agora que ficou, que tá na Série B. Mas, gente, Sport em casa é sempre um jogo difícil, né? Então, assim, é o jogo de ida. Com certeza, o Dorival vai levar a campo o que ele tem de melhor. E o mais importante vai ser analisar como que os jogadores do São Paulo vão se comportar nessa partida, né? Porque tendo a decisão no Morumbi, o São Paulo não precisa se expor tanto. Porém, também não existe ficar só se defendendo. O São Paulo, em alguns momentos, também vai ter que sair. Mas tem que estar bem protegido ali para não tomar contra-ataque ou cometer erros em bolas bobas. O São Paulo também tem a chance de sair na frente e já trazer um resultado mais cômodo para o Morumbi. Eu acredito, pela qualidade que os jogadores do São Paulo têm, que tenha totais condições de conquistar uma vitória lá na Ilha do Retiro. E eu e a Patrícia estaremos lá presente e vamos assistir esse jogo em loco, até para observar de perto cada um dos lances
e garantir que não vai ter nenhuma manipulação. É isso aí, gente. Então estaremos lá torcendo para uma vitória do São Paulo contra o Sport. Vamos, São Paulo! Vamos, tricolor!